Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o Wellington Ribeiro. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Há algumas semanas nós começamos uma série que nós estávamos falando em Efésios capítulo 6, onde nós começamos a falar sobre guerras. Mas que tipo de guerra? São essas guerras que andam acontecendo agora no mundo? Não. Nós estamos falando de guerra espiritual. E aí então nós começamos a nos aprofundar um pouco mais na carta de Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso e refletirmos então para a gente entender o que ele quis dizer sobre este assunto quando ele se fala sobre guerra. Fique conosco e acompanhe essa série. Desde já, você pode já se inscrever no canal para estar recebendo as notificações e você vai continuar recebendo os próximos vídeos que falam sobre muito mais. Deus abençoe. Em Efésios capítulo 6, no verso 13, fala assim: Então, tome toda peça de equipamento, ou seja, em outras versões, tome toda a armadura de Deus, que Ele providencia, então que quando o dia mal vir, você será capaz de resistir. E quando a batalha já estiver vencida, você será capaz de permanecer firme. Eu creio que nesses dias que nós já temos refletido, nós falamos desde o verso 11, o Senhor fala assim nessa palavra, que nós devemos nos revestir de toda a armadura. E nós falamos então de que quando nós nos posicionamos para algum tipo de competição, ou se por acaso a gente fosse um dia se posicionar para um tipo de guerra, nós escolheríamos a melhor armadura, o melhor equipamento de guerra. E aí então, depois nós falamos que Deus, ele que providencia essa armadura. Mais na frente, no verso 12, a gente veio falar que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra outras pessoas, a nossa luta não é contra o ser humano, a nossa luta é contra os principados e potestades. Que nós estamos neste mundo, muitas vezes nós temos situações, sim, que muitas pessoas nos ofendem, nos diferem palavras que nos magoam, que nos machucam, mas nós precisamos estar atento que a nossa guerra não é contra o ser humano, porque muitas coisas também provêm de comportamento humano e não de questões espirituais. Não que em toda e qualquer circunstância exista alguém que está ali incorporado com um ser espiritual, com algum tipo de entidade ou com algum tipo de espírito maligno que se manifestou sobre a vida daquela pessoa e então ela começou a te afrontar. Mas eu também não estou querendo dizer que isso não seja possível. Sim, o reino espiritual, ele procura também em outras pessoas, de alguma maneira também nos ferir, nos atingir, que como diz a própria palavra, o inimigo, ele é sujo e ele trama, ele coloca várias circunstâncias para que a gente venha cair nas ciladas dele. Mas nem sempre é assim. E aí, então, é interessante aqui que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos aqui em Efésios, ele torna a dizer, então, tome toda peça de armamento ou toda armadura que Deus providencia. Então, quando o dia mal vir, você será capaz de resistir. Ele nos diz aqui, então, para a gente tomar lição de algumas coisas, que Deus já providenciou a armadura, Deus já providenciou todo o equipamento. Essa Bíblia que eu estou lendo aqui agora, ela está numa versão judaico-messiânica, e ela nos dá essa abrangência maior de tradução, aonde diz
que nós devemos não só tomar a armadura, mas todo tipo de equipamento de guerra que o Senhor providencia para nós. Deus providencia vários equipamentos. Nos próximos vídeos, nós vamos estar refletindo sobre quais são esses equipamentos. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo vem enfatizar: toma posse, ou seja, já está disponível, está diante de nós. Nós devemos tomar essa armadura, tomar esse equipamento para estarmos prontos. Prontos para o quê? Aí ele continua aqui. Então, quando o dia mal vier, ou seja, a guerra já é iminente, já bate a porta, os dias já estão difíceis, as batalhas já têm acontecido, batalhas espirituais. Nós passamos por várias situações todos os dias que o inimigo das nossas vidas, o inimigo das nossas almas, tenta contra nós. E aí então ele diz: então que o dia mal virá e você será capaz de resistir. Como é que nós vamos resistir? Eu acho que uma das maiores dificuldades de um soldado numa batalha é resistir à pressão. Quando ele está num campo de batalha e o inimigo está disparando, que o inimigo está colocando situações, arapucas, colocando armadilhas para ele, e ele se vê ali com vários dardos sendo lançados contra ele e vários tipos de bombardeios. O apóstolo Paulo aqui, então, ele faz o quê? Ele nos aconselha a nós resistirmos. Por quê? Porque vai acontecer. Com a armadura, nós vamos ser capazes de resistir quando nós fomos afetados ou quando, de maneira direta ou indireta, o inimigo tentar nos abater. E ele diz para nós: resista, resista. Mas para que você seja capaz de resistir, você precisa estar com o armamento, com o equipamento certo que Deus providenciou. E aí ele então vem aqui para o final e diz assim: então, quando a batalha estiver ganha, quando tudo já tiver feito, quando tudo estiver finalizado, você permanecerá firme, você permanecerá resistente, você permanecerá de pé. É essa a palavra que eu tenho para você hoje. Revista-se da armadura do Senhor, que Ele providencia. O dia mau vai chegar e nós já passamos por dias maus. Mas nós precisamos da armadura para sermos capazes de resistir. Uma das maiores dificuldades do cristão, do ser humano, é entender que sem o Senhor, sem as forças espirituais do Senhor lutando para nós, ao nosso favor, nós não vamos conseguir vencer. Nós só apenas teremos êxito, apenas ganharemos as nossas batalhas, apenas seremos capazes de resistir quando nós estivermos com o Senhor, próximo ao Senhor, cheios da presença dEle. Nós resistiremos. E aí então a batalha terminará e nós permaneceremos firmes. Fica com essa palavra. Jesus abençoe e até a próxima.